Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente pra vocês. Caso vocês não saibam, caso vocês não acompanhem o meu Instagram, eu tô viajando, eu vou ficar alguns dias sem fazer vídeos, mas eu tô soltando alguns vídeos que eu já tinha deixado preparado antes, mas nesse final de semana aconteceu uma coisa que eu não pude deixar de comentar, então eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu não sei se o vídeo vai ficar bom, eu não tô com a minha câmera, com a minha iluminação, mas eu decidi fazer esse vídeo da melhor forma possível pra trazer algumas novidades pra vocês. E na semana passada não teve Clube da Bilheteria porque foi exatamente no dia que eu tava em trânsito, que eu tava viajando, eu fiquei bastante tempo viajando, então eu não consegui gravar o vídeo. Eu cheguei aqui na Suíça, eu ainda tentei dar um jeito de gravar o vídeo, mas não tinha como, eu tava sem internet no dia, eu não tive como fazer o vídeo do Deadpool, mas eu pretendo abordar o resultado do Deadpool 2 em algum vídeo futuro. E por que eu decidi falar sobre esse vídeo hoje? Porque pra mim aconteceram algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, 3 grandes blockbusters tomaram as 3 primeiras posições. E isso pode parecer bastante comum, mas não é tão comum assim. 3 enormes blockbusters, inclusive 2 da mesma empresa. E, obviamente, o ponto mais importante desse final de semana foi não só o lançamento de Solo, uma história Star Wars, como a performance que esse filme tá tendo, e eu quero falar um pouquinho sobre ela hoje. E a primeira coisa que eu tenho que falar pra vocês é que muitas pessoas realmente não estavam nem sabendo que esse filme ia ser lançado. Conversando com várias pessoas diferentes, eu percebi que esse filme não teve nem perto do peso que outros filmes da saga Star Wars tiveram no passado, ao contrário do que aconteceu com o Despertar da Força, com Os Últimos Jedi e até mesmo com Rogue One. Esse filme passou por baixo do radar, e isso pra mim é devido a alguns motivos que eu vou tentar abordar no decorrer do vídeo. E o filme chegou aos cinemas com marketing fraco e com uma campanha recheada de controvérsias. E na minha opinião ele conseguiu a maior façanha de todos os tempos na saga Star Wars, que foi abrir um filme da saga abaixo dos 100 milhões de dólares. E eu vou abordar um pouquinho mais. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro filme desse retorno da Disney à saga Star Wars foi o Despertar da Força, abriu com 247 milhões de dólares, enquanto o Rogue One abriu com 153 milhões de dólares e Os Últimos Jedi, que não foi tão bem aceito assim pelos fãs, também abriu acima de 200 milhões, se não me engano fez 232 milhões de dólares. E nesse final de semana, o Solo abriu com somente 83 milhões de dólares no seu primeiro final de semana, ou seja, fez praticamente metade do que o seu antecessor, que seria Rogue One, que também é um filme derivado, também é um spin-off, que também tem o nome Uma História Star Wars. E um detalhe importante a ser levado em consideração é que Rogue One não tem nenhum dos personagens clássicos, enquanto o filme Solo é totalmente inspirado em um dos 3 grandes personagens da saga Star Wars. E pra mim esse relativo fracasso do filme é explicado por alguns motivos. O primeiro deles é uma coisa que eu já suspeitava, é uma coisa que eu já tinha falado aqui pra vocês, que foi a data de lançamento do filme. A saga Star Wars não tem a mesma moral que uma saga como a Marvel, por exemplo, que explora várias linhas narrativas, explora vários personagens diferentes. Então, na minha opinião, a saga Star Wars não pode ter um filme saindo em dezembro e um filme já saindo em maio, quase 5 meses depois do filme anterior, que foi Os Últimos Jedi. Eu acho que a Marvel consegue fazer isso porque ela explora o Homem-Formiga num filme, o Pantera Negra em outro e os Vingadores em outro. Mas a saga Star Wars depende sempre do mesmo núcleo, então pra mim isso não funcionou muito bem. Eu já suspeitava que o filme do Solo não seria tão bem sucedido assim pela data de lançamento ruim que eles escolheram. Eu acho que largar dezembro foi um erro muito grande e eu acho que muitas pessoas já estavam até discutindo se seria legal ter um filme do Star Wars por ano ou seria melhor a Lucasfilm estar espaçando, botar um filme do Star Wars a cada 2 anos e manter aquele gostinho de que alguma coisa especial está acontecendo quando um filme do Star Wars é lançado. E eu acho que lançando esses filmes tão próximos, eles acabaram tirando um pouco disso. E eu acho que se eles tivessem mantido a data de dezembro, talvez a concorrência não fosse tão grande, porque não teria Deadpool, não teria o próprio Vingadores, não teria agora o Jurassic World chegando também. Então eu acho que o filme do Solo acabou chegando numa época muito apertada e eles perderam a data de dezembro, que já era praticamente um monopólio do Star Wars. Em segundo lugar, o filme não conseguiu atingir tanto assim as expectativas porque eles exploraram um personagem muito conhecido e que tem um ator muito icônico no papel. O Harrison Ford é muito conhecido como Han Solo, então acho que muitas pessoas não conseguiram entender muito bem essa transição de ter outro ator como Han Solo, ainda mais considerando que o Harrison Ford não morreu. Fazer um filme com outro ator, eu não sei se foi muito bem aceito pelos fãs. E muitos também não concordaram com o ator que eles escolheram para substituir o Harrison Ford, que não é um ator de alto calibre. Tinha uma lista de 5 ou 6 atores que, na minha opinião, seriam melhores como o Han Solo do que o ator que foi escolhido para colocar no lugar. O terceiro ponto para mim foram os conflitos nos bastidores e a troca de diretores. Eu acho que a Lucasfilm, assim como a Marvel, estava conseguindo mostrar que eles conseguiam fazer
uma franquia de forma bem mecânica, que não tivesse tantos problemas na produção, e eu acho que esse filme, mais do que os outros, conseguiu mostrar que a Lucasfilm tá tendo alguns problemas nos bastidores, que eles tiveram que trocar o diretor por causa do tom do filme, que a Kathleen Kennedy teve que mandar o Lord e o Miller embora. Então acho que tudo isso acabou criando uma confusão entre os fãs que já não estavam tão satisfeitos assim com o filme, acabaram largando mão e abandonando, e o resultado foi esse que a gente esperava, que foi muito, mas realmente muito baixo mesmo. Pra mim só é comparável à performance de Liga da Justiça, porque Liga da Justiça abrir com 100 milhões e um filme de Star Wars abrir com 83 milhões, pra mim são quase equiparados, mas a Liga é um filme com personagens ainda maiores e não é um filme da saga principal do Star Wars. Então, até isso acontecer com algum filme da saga principal, não dá pra gente fazer uma comparação tão real assim. E o quarto ponto pra mim é quem realmente se importa com esse filme. Quem pediu esse filme? Se você é um fã enorme da saga Star Wars, você estava querendo muito ver um filme sobre como o Han Solo encontrou o Chewbacca, como ele encontrou o Lando, como tudo aquilo aconteceu, tudo que eles citam no filme, na trilogia original, eles tiveram que explorar um pouquinho no filme do Solo. Se você queria muito saber essas histórias, diga aqui nos comentários, porque realmente eu não sei para quem esse filme foi feito. Pouquíssimas pessoas estavam pedindo um filme do Han Solo. Eu ouvi muito mais pessoas pedindo um filme do Obi-Wan, estrelado pelo Ewan McGregor, do que esse filme do Han Solo, mas eles decidiram tomar esse rumo de um personagem que todo mundo já sabe que já morreu, é uma história que todo mundo já sabe que foi concluída, e eu não acho que ele tinha alguma coisa de especial antes dos acontecimentos do filme 4. Para mim, ele começou a ter uma importância depois daquilo, e o que acontece antes, na minha opinião, não é tão importante assim. E eu acho que a Kathleen Kennedy cometeu um erro fundamental quando o Despertar da Força foi lançado. O que ela entendeu? O filme fez muito sucesso, mas os fãs estavam esperando demais aquele filme sair. E eu acho que ela entendeu o sucesso do filme como algo tipo, então os fãs só querem viver à base da nostalgia. E eles decidiram lançar o Despertar da Força, o Rogue One e agora o filme do Han Solo, que basicamente reformulam alguns elementos da trilogia original. Então acho que eles estão abusando muito disso. A gente viu agora alguns anúncios que eu não vou abordar hoje, eu vou abordar em um vídeo futuro, mas que mostra que essa mentalidade ainda não mudou e que eles ainda continuam tentando explorar todos os elementos da trilogia original. E esquecendo o fato de que a base de fãs de Star Wars é uma das mais voláteis que tem, eles podem aplaudir um filme por ter sido uma homenagem, uma carta de amor à trilogia original, e podem odiar o próximo filme por ter mantido exatamente esses mesmos elementos. E tudo isso mostra que a Kathleen Kennedy, pra mim, tá com um distanciamento entre a base de fãs de Star Wars e as decisões que ela tá tomando. Eu não acho que ela seja uma grande fã de Star Wars. Como eu falei, ela era uma grande produtora do Steven Spielberg. Eu acho que o Steven Spielberg mexeu uns pauzinhos com o George Lucas, que é um grande amigo dela, e com a Disney pra botar ela na chefia desse novo império cinematográfico que é do Star Wars, mas eu não acho que ela tá sendo uma pessoa muito boa. Eu acredito que ela deveria ser trocada por algum dos caras chaves da Lucasfilm, como o Dave Filoni, por exemplo, que é o responsável hoje pelas animações. Eu acho que se ele fosse o responsável pelos filmes, os filmes estariam sendo até mais bem-sucedidos do que já são hoje. Internacionalmente, o filme não foi muito melhor. Geralmente, quando um filme vai mal nos Estados Unidos, ele tem a grande chance de ser salvo pelo mercado internacional, mas o filme do Han Solo, como eu falei, não animou ninguém. A maioria dos países está tendo uma performance muito fraca nesse filme, e o filme teve um orçamento muito alto, então pela primeira vez na história do cinema a gente está com o risco de um filme do Star Wars dar prejuízo para o estúdio que fez ele, porque o filme está hoje com 148 milhões de dólares somente, e algumas pessoas especulam que com a troca de diretor, com os problemas que a produção teve, o orçamento desse filme pode estar chegando a cerca de 300 milhões de dólares, então o filme teria que ter um multiplicador de 4 para chegar a 600, 700 milhões e conseguir cobrir o seu orçamento. E como eu falei, eu não queria ver esse filme, eu não tinha interesse em ver esse filme, e ao que tudo indica, o público mundial também não. Enquanto isso, Deadpool 2 chega a 207 milhões de dólares nos Estados Unidos e 500 milhões de dólares internacionalmente. Como eu falei, eu vou abordar o filme do Deadpool em outro vídeo, porque eu quero abordar em detalhes também as diferenças da bilheteria do primeiro para o segundo. E por fim, Vingadores Guerra Infinita não parece desacelerar e já chega a 1,9 bilhões de dólares e logo deve estar chegando à casa dos 2 bilhões. Eu também não vou abordar tanto assim Vingadores aqui, porque eu vou tentar abordar um pouquinho mais a fundo no vídeo da semana que vem, porque eu acho que até chegar lá o filme já vai estar com 2 bilhões de dólares na conta e eu vou tentar fazer algumas análises com base nisso. Então, galera, vocês já assistiram o filme Solo, a Star Wars Story? Digam nos comentários o que vocês acharam, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!